E você quer que eu bata palma? Bate uma palma. Não. Eu quero muito ver. Muito bem. Até para bater palma eu sou fraquinho. Existem muitos debates teológicos. E percebi que talvez eu deveria ter começado a dizer pelo menos as principais teologias em relação ao futuro, ok? Mas eu quero lembrar de um princípio bem simplesinho para nós lidarmos com questões teológicas que geram grandes debates. Porque às vezes as pessoas querem, eu não sei qual é o termo que eu vou usar aqui, não é? Mas querem demonstrar a profundidade do seu conhecimento e assim por diante. E eu prefiro algo que eu acho que é mais simples, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é, se eu sei a verdade central, qualquer coisa que me é apresentado como argumento, mesmo que eu não consiga acompanhar o raciocínio dele, porque ele vai vir com um monte de argumento, eu digo, peraí, você falou tudo isso, mas lá na Bíblia está dizendo que um descendente de Davi vai ter que sentar num trono, esse trono é em Israel, e que de lá ele vai comandar o mundo. Como que isso, como é que você me responde isso baseado nesse texto bíblico? Está dizendo que vai acontecer isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é muito importante a gente, pelo menos, ter aquelas verdades centrais. Aí não importa o que a pessoa fala. Tá bom, mas a Bíblia diz que tem uma promessa feita para Abraão, que foi passado para Davi, e disseram que havia um descendente dele que vai sentar no trono e vai reinar. Então, não precisamos discutir mais nada. É isso que vai acontecer. E se ele apresentar algo, busca um texto que vai tratar exclusivamente daquilo. Isso vai nos ajudar bastante, porque a verdade ela é libertadora. E ela é simples. A Bíblia ela foi dada para pessoas simples, para que todos possam entender. Ok? Então, a aliança davídica, então foi feita uma aliança que tem a ver com o quê? Tem a ver com uma nação, tem a ver com o líder dessa nação e tem a ver essa nação com o mundo. Ok? Então, é uma promessa incondicional, envolve herdeiro, envolve trono, envolve reino. Ela é incondicional também, porque tem essas palavras, ok? Vai acontecer, é para sempre, tá bom? E isso nunca aconteceu na história de Israel. Não aconteceu ainda. De ter todo esse território, de comandar outras nações, né? E vai acontecer, e isso tem a ver tudo com a primeira vinda de Jesus, rejeição, então ele precisa voltar para cumprir isso. Implicações escatológicas. Israel tem que ser preservado como nação para isso acontecer, senão Deus fracassou. Então Deus deixou de ser Deus. Alguém venceu Deus. Alguém acima de Deus. Israel tem que continuar existindo como nação até o fim de tudo. Quer dizer, enquanto o mundo existir, esse mundo físico, esse aqui, porque esse aqui um dia vai deixar de existir, até o último dia desse mundo que a gente vê, né? Não estou falando do planeta Terra não, tá bom? Estou falando desse mundo aqui, tá? Que vai ser tudo renovado. Então,
Esse mundo aqui, ele vai existir até o último dia dele, em que Deus vai refazer tudo, Israel vai existir como nação, ok? Trono implica em reino literal, tá bom? Que vai ser estabelecido. Agora, existe uma nova aliança com Israel, e talvez aqui é que surgem essas outras teologias, vamos dizer assim, tentando misturar literalismo com sentido figurado, ok? Existe uma nova aliança que não tem nada, que não é a nova aliança feita com a igreja, ok? Nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos uma nova aliança no sangue de Jesus, e esse termo é usado na Bíblia. Mas existe uma nova aliança feita com Israel, com a nação de Israel, que não tem nada a ver com a igreja, cuidado, ok? Israel é Israel e igreja é igreja. Isso precisa ficar na nossa mente. Jeremias. Eis, aí vem dias, então ele está falando do futuro, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, lembra? Essa profecia é para quem? Eu tenho que identificar de quem que eles estão falando. Está se referindo para quem? Então, é com a nação de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Israel e Judá. Ok? Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais. Quando fala com seus pais, está falando antepassados. Então, houve uma aliança que Deus fez com a nação de Israel antes dessa, que é a velha aliança, que é aquela aliança que nós lemos em Deuteronômio. Se vocês me obedecerem, está aqui a lista de bênçãos. Se vocês me desobedecerem, tem aqui a lista de maldições. No final de tudo, tem uma aliança eterna. Isso é, eu vou resgatar vocês, mas ainda vocês vão sofrer as consequências da obediência, vocês vão receber as bênçãos, e vão sofrer as consequências da desobediência. Então essa é aquela aliança lá feita a lei. Vai ter uma nova aliança, tá bom? Que aliança é essa? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Voltou ao Éden? Quando você ouvir isso, que Deus quer ser o seu Deus, eu quero inculcar isso em você. E você ser súdito, você ter Deus como seu Deus. Ele está dizendo para você que você vai desfrutar de todo o gozo e de toda a alegria que Ele planejou para você, mesmo vivendo num mundo manchado pelo pecado. Aí ele continua essa promessa, né? Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem o seu irmão. Por quê? Porque Deus já vai cravar no coração deles, né? A lei, o amor pela palavra, a paixão pela palavra, a fé. Vai confiar. Essa promessa, ela é incondicional. Tão incondicional quanto pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi feita essa promessa também para Israel, mas para a nação, né? Ainda nesse contexto separado da igreja, que é o que nós vimos, já mencionamos, que é a conversão nacional de Israel. Tá bom? Jeremias diz, né? Aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. Então ele vai fazer isso. Eu firmarei. Não depende da nação. Eu decidi que vai acontecer isso. Eu sou Deus. Eu vou fazer com que isso aconteça. É uma afirmação sem nenhuma condição, é algo taxativo. Ezequiel, capítulo 16, versículos 60 a 62, não está projetado. Diz assim, ouça, ó, Deus, né, falando para o povo. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade,
e estabelecereis contigo uma aliança eterna, incondicional. Então te lembrarás dos teus caminhos, te envergonharás quando receberes tuas irmãs, tanto os mais velhos quanto as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Um dia eles vão sentir vergonha de ter crucificado Jesus. Ter vergonha de todos os pecados que eles cometeram. Porque Deus prometeu que vai fazer isso. Esse é o nosso Deus. Vai acontecer como Israel. É eterna. Aliança perpétua. Está lá, palavra de Deus, fiel, escolhida pelo Espírito Santo. Promete um coração capaz de obedecer. Jeremias, vou colocar, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Promete restauração pela remissão de pecados. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O que Deus planejou para Adão, Satanás pensa que frustrou. Qual era o plano de Deus para Adão? Ou é o plano de Deus para Adão? Adão casa com Eva, produz filhos, salvos, e um planeta Terra de adoradores genuínos de Deus, glorificando a Deus como Deus e gozando de todo o cuidado dele. Esse é o plano. É o que vai acontecer. Gênesis começa mostrando qual é o plano, mostra Satanás tentando frustrar o plano, mostra tudo que acontece no mundo por causa disso, termina no final como começou. Novo céu e nova terra. Só com salvos para todos sempre. O que Deus planejou não vai deixar de cumprir. Entende? E pela graça de Deus, fazemos parte desse grupo. Porque é incondicional. Se dependesse de nós, ninguém, por livre e espontânea vontade, ia querer. Deus é Deus. Promete reconstrução do templo. Farei entre eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, vai ser construído esse templo durante o milênio e assim por diante. E vai chegar um dia que não vamos precisar nem mais desse templo. Ok? É incondicional, é eterno. As implicações escatológicas, Israel tem que ser preservado como nação para isso cumprir. Não tem jeito. De novo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Nessa restauração do templo, que entende-se que vai ser do ponto de vista escatológico, qual que é o objetivo, sendo que o templo, a gente entende que Jesus disse, o templo, né, ele não tem mais o papel que tinha no Antigo Testamento, é apenas posicional de mostrar, olha, eu vim, restaurei como eu prometi, ou ele vai ter uma função de adoração também? Não, eu vou responder, como é que eu vou tentar te dizer? Ilustrando com a ceia do Senhor. Eu creio que vai ser restabelecido aquele sistema como um memorial por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, assim por diante, como um memorial. Mas eu não morro por essa posição. Fala por isso. Uma coisa que acho que é importante a gente lembrar, que no tempo, no milênio, justamente por ser no milênio, o pecado vai ser reduzido ao mínimo e as pessoas vivendo ali vão perder muito a noção da maldade, da questão, porque Jesus vai estar reinando.
Por isso que vai ser estabelecido o sacrifício, porque para a pessoa entender de novo o custo do pecado, volta ao sacrifício de animais, tudo isso aí, para ter essa noção que no milênio vai ser perdida, porque vai ter muito mais bondade do que maldade reinando na terra. Obrigado, Maurício. E existe a nova aliança com a igreja. Essa é a última aliança, ok? Então, vocês perceberam? Existe uma nova aliança com Israel, muito parecida com a aliança da igreja, que é o quê? Conversão do coração. Por que é importante a gente lembrar dessa aliança nova feita com Israel? Porque existe uma teologia que quando Israel rejeitou o Messias para sempre. E que já fazia parte do plano de Deus a igreja, e agora a igreja é continuação de Israel. Israel agora, não importa o que ela é como nação, prega o evangelho para o israelita, ele se torna agora igreja, e aí chamam a igreja de um tipo de Israel de Deus. Não devemos fazer isso. Israel continua sendo Israel, igreja continua sendo igreja. Quando nós estudarmos as 70 semanas de Daniel, vai ficar mais claro. A distinção continua, ok? Então, Deus fez uma nova aliança com Israel. Isso é, Deus vai converter a nação de Israel ao Senhor Jesus. Do mesmo jeito que Ele está convertendo hoje a igreja. Eu e você, ok? Então, a nova aliança com a igreja, nós já sabemos, ok? Lembramos da ceia do Senhor, é baseado no sangue de Jesus, em favor de muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que confiam em Jesus, porque esse é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O salário do pecado é morte, o símbolo da morte é o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou o pecador morre por causa do seu pecado, ou um inocente morre no lugar do pecador. Deus aceita isso. O único homem inocente, Jesus, veio aqui nesse mundo, foi tentado em todas as coisas como você e eu, em todas as áreas da vida, mas sem pecado, para poder nos substituir. Sem Jesus, continuamos no pecado. O salário do pecado é primeira morte e segunda morte. Primeira morte é morte física, segunda morte, sofrimento eterno. Só quem reconhece que é pecador, que o pecado ofende o maior ser do universo, que essa ofensa é impagável por você, somente o Filho dele pode pagar no seu lugar. Quem reconhece isso vai fazer parte desses muitos que serão perdoados. Cálice da nova aliança derramado em favor de vós. Ele está falando com um grupo de pessoas. Quem são esses vós? Aqueles que estão seguindo Jesus. Aqueles que se renderam a Jesus. Ok? Então, ele está falando da igreja. Só lembrando rapidinho para fazer uma comparação. A primeira aliança com Israel, ela foi condicional. Então, estamos fazendo uma recapitulação aqui. Tá bom? Lá no Êxodo, lembra? Israel saiu do Egito, recebe a lei. Agora, pois, olha o termo. Se, condicional, se diligente ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, então, senão não. Sereis a minha propriedade particular entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos teus filhos. A obediência aqui é um requisito indispensável. É condicional. Sim. Ok? Deuteronômio, capítulo 5,
temos aqui a diferença da aliança, por exemplo, com Abraão, Isaque e Jacó em relação ao povo do Sinai. Chamou Moisés a todo o povo de Israel e disse, está o povo lá reunido, ouvi, ó Israel, estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe agora. Não foi com os nossos pais. Essa aliança não tem nada a ver com Abraão. Essa aqui da lei, agora é Deus e vocês. Vocês são descendentes de Abraão. Mas essa aliança não é aquela aliança com Abraão. Agora é uma aliança com vocês que eu estou fazendo, povo. Entende? Sim, convosco, todos os que hoje estamos vivos aqui. Então ela é condicional. Entende? Essa aqui, se eles cumprirem, Deus cumpre a parte deles. Do jeito combinado. Qual é a parte deles? Obedecer, tá bom. Está aqui o prêmio. Desobedeceu? Tá bom. Está aqui a punição. Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. E Jeremias faz distinção entre a da lei, que é condicional, com a incondicional. Diz assim, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel com a de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Veja bem, agora Jeremias está para frente. Qual era? Ele está falando com aquela geração que é descendente da lei. Está dizendo, essa aqui da lei já fracassaram. Vocês já vão para o exílio. Não tem mais jeito. Vocês já quebraram a lei. Eu já mandei juiz, eu já fiz o que tem que fazer. Agora acabou. Agora Nabucodonosor veio. Agora vocês vão virar escravos. Vocês fracassaram. Decretou o fracasso de vocês. Mas não é o fim. Sempre vem com a misericórdia. Então agora, uma nova aliança. Não é? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para vos tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu tirei eles do Egito, casei com eles, tratei eles da melhor maneira possível e fiz um trato com eles, eu fiz uma aliança com eles. Eles pegaram essa aliança e jogaram na lata do lixo. Mas vou ter misericórdia, tem uma nova aliança. Porque ele fez essa aliança com quem? Com Abraão. Você percebe um Deus justo e misericordioso? Um Deus que odeia o pecado, mas está sempre lá atrás do pecador, querendo resgatar, promovendo perdão, reconciliação. Mas um Deus que precisa cumprir o que diz, porque Ele é Deus. Um Deus que nós temos que temê-lo, honrá-lo, respeitá-lo. Entende por que nós precisamos levar as ordens de Deus a sério? Entende que pecado é pecado, não tem tamanho. Ele sempre vai trazer consequência, sempre. Porque senão Deus vai deixar de ser Deus. Do mesmo jeito que Deus sempre vai abençoar a obediência, senão Ele vai deixar de ser Deus. São lições preciosas para nós. A nova aliança feita com a igreja, representada lá pelo cálice, a nova aliança em relação àquela feita condicionalmente com Israel. Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? A aliança feita com a igreja, ok? Ela é nova em relação àquela feita com Israel. Por quê? Conosco, a aliança do sangue de Jesus, ela é incondicional. Jesus fez a obra. Está feito, está pago. Não é? É interessante que Hebreus mostra essas duas alianças, né? Mostra a aliança com a igreja,
mostra a aliança com Israel. Veja esse texto de Hebreus capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Do que ele está falando aqui? A aliança que Jesus fez conosco é baseado na promessa de perdão, baseado no seu sangue, baseado na sua santidade, baseado no seu estilo de vida que proporcionou para nós santidade. Uma promessa de Deus. O sangue de Jesus, ele purifica o pecado cometido por nós. Nos perdoa de tal maneira que Deus não leva em conta o nosso pecado para a punição eterna. Não leva em conta esse pecado no que se refere ao nosso relacionamento eterno com Deus. Porque o próprio Deus é que cumpre os requisitos dessa aliança, que é viveu a vida santa e morreu em nosso lugar. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz assim: por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança, ele aqui falando de Jesus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia feito sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: o pecado é a quebra da aliança com Deus, é a quebra de viver conforme a vontade de Deus. Isso causa transgressão. A transgressão, ela aconteceu. Não há como nenhum ser humano eliminar a sua própria transgressão. Ele não pode fazer isso, porque ele já cometeu a transgressão. Qual é o meio dessa transgressão ser eliminada? É uma aliança superior, algo maior. O próprio Deus vem e paga. Sofre a pena. E oferece de graça para quem confia que essa é a solução. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, essa aliança superior é a morte santa do Deus Santo. Essa é a aliança superior. Legal o texto. Esse texto aqui fala também sobre a nova aliança feita com Israel. Foi escrita também para eles. Hebreus capítulo 8. Vê se vocês conseguem, a gente consegue identificar isso. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual é a primeira aliança? A lei. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, por que a primeira aliança não é perfeita? Porque ela é condicional. Dependia de um Deus perfeito, feito com quem? Com um homem imperfeito. Pronto. Então a aliança não tem como algo perfeito com alguém imperfeito ser perfeito. Então, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está lembrando aquilo que Jeremias falou da nova aliança. Quer dizer, se tivessem cumprido a primeira, não precisaria da segunda. Se Adão não tivesse pecado, não precisaria da promessa, né, de alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Mas porque o homem é imperfeito e o homem é pecador, e Deus vai ser glorificado como Deus, e Deus vai demonstrar bondade para aqueles que ele quer demonstrar bondade, ele já tem uma segunda aliança. Não é plano B,
é só plano perfeito, né? Então ele diz aqui: vem dias que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hebreus foi escrito na época da igreja, mostrando que ainda Israel não é algo esquecido, não é algo anulado. Israel ainda existe como nação, só está na prateleira, entre aspas. Tá? Agora, Deus vai trabalhar, né, de outra forma, né, com todas as nações do mundo. Depois vai voltar a tratar de novo com Israel, porque fez a promessa para Abraão. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir para fora do Egito. Também não tem nada a ver com a lei. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Quer dizer, mesmo que eles fracassaram, eu não desisti deles, eu não desisti, não anulei, né, o meu desejo para eles. Então, essa aliança que firmarei no futuro com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O escritor de Hebreus está relembrando agora para a igreja o plano futuro de Deus, mostrando, olha, ainda eu tenho um trabalho para ser feito com a nação de Israel. E aí ele repete, né, as palavras do Antigo Testamento. Hebreus 10:16 repete: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Então, Hebreus relembra também que Deus tem uma aliança, uma nova aliança incondicional com Israel. De novo, lembrando sempre que é importante, quando nós estamos estudando profecias, que igreja é igreja, Israel é Israel. Igreja existe, Israel também existe. Um dia a igreja vai deixar de existir, quando a gente estudar o arrebatamento, e Israel vai continuar existindo. E Deus vai continuar trabalhando. Pierre, Oi. deixa eu só ver se eu entendi. Vamos lá. Para ter certeza. Então, esses trechos que a gente leu em Hebreus agora é uma lembrança da nova aliança que Deus fez com Israel, e isso não se estende para a igreja. É isso? Isso. Mas ele também em Hebreus, a gente viu no anterior, que ele fala da aliança nova que ele fez também com a igreja, aliança superior. Então, Hebreus apresenta tanto a aliança feita com a igreja, como apresenta para o futuro essa nova aliança com Israel. Ele apresenta os dois. Mas mostrando ainda essa distinção. Ainda continua existindo esses dois povos. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe mais judeu, mais grego. Por quê? Porque quando a pessoa se converte, ele faz parte da igreja. Então, a igreja tem um plano diferente de Israel, que a gente vai ver que é o arrebatamento. Porque tudo isso tem a ver depois, o que vai acontecer com a igreja e o que vai acontecer com Israel no futuro. E o que vai acontecer com as nações. Tudo isso é prepara para isso. Então, se Israel é continuação da igreja ou a igreja é continuação de Israel, então não existe plano, não existe diferença de planos no futuro, ok? Mas existe algo que vai acontecer exclusivamente com a igreja, existe algo que vai acontecer com Israel e as nações, existe algo que vai acontecer com Israel. Ajuda. Uma conclusão que não sei se é a mesma de outra. Porque esse item aqui, quando fala nova aliança, 1 Coríntios, conforme Mateus e tal, mas aqui está falando da igreja, certo? Sim. Tá. Sim. Aqui está como ponto E Ah, tá. da aliança com Israel. Mas, então, na verdade, essa E aqui, esse item E, ele é uma aliança com a igreja. É que o texto, embora o texto de Hebreus mencione as duas, é isso? Sim. Tá. Sim. Obrigado. Tem que melhorar essa postura. Farei. Então, o que é importante a gente entender, irmãos, nós estamos estudando
passado, presente e futuro. O objetivo de entender o futuro, porque o livro de Apocalipse diz que ao entendermos o plano de Deus para o nosso presente e para o nosso futuro, garante para nós bem-aventurança. Isso é, alegria no meio desse mundo que a gente vive, que é difícil de viver. Ok? Então, nós aprendemos hoje que Deus tem planos. Deus continua tendo planos para o povo de Israel, porque ele fez uma promessa há milênios atrás. Muitas dessas promessas foram cumpridas e outras ainda não. Então precisam ser cumpridas. Deus mostra que por causa que Israel tinha uma aliança condicional com Deus e ter fracassado, Deus já tinha um plano chamado igreja, na qual as pessoas se converteriam e fariam parte desse povo. O que a palavra igreja significa? Aqueles tirados para fora. Isso é, aquelas pessoas que faziam parte do mundo, eles foram tirados daquela sociedade, daquele estilo de vida, para viver ainda ao lado dessa sociedade, mostrando como é que um filho de Deus deve viver aqui nesse mundo. Ok? E ao fazer isso, Israel proporcionou ou pecou contra Deus e agora ela está sofrendo as consequências da desobediência, de não ter identificado o Messias, não ter se arrependido dos seus pecados. Mas Deus fez uma aliança com eles e eles continuam existindo. Deus agora está lidando com, através da igreja, com o mundo. Israel continua existindo e Deus tem promessas que ainda precisa cumprir em relação a Israel. Então agora nós vamos entender no futuro o que é que vai acontecer com cada um deles, porque vai acontecer coisas diferentes. Então é isso que nós estamos vendo. Então precisamos fazer essa distinção para que a gente possa interpretar corretamente profecias, ok? Então Israel tem uma aliança condicional e por causa dessa aliança condicional eles estão debaixo de disciplina. Por causa dessa disciplina agora existe a igreja agora está aqui para evangelizar, servir ao Senhor, glorificá-lo através do seu estilo de vida, sendo uma nação sacerdotal, e nós vamos estar aqui por um período de tempo. Já está marcado o dia e a hora que a gente vai deixar aqui. Nós só não sabemos quando é, mas vamos deixar esse mundo, e quando nós deixarmos esse mundo, Deus vai voltar a tratar agora com Israel e vai tratar com as nações também, que hoje estão rejeitando o Messias e também fizeram Israel sofrer. É um resumo. Acho que já dá para a gente identificar essas distinções. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ok? Concluindo, Deus fez duas alianças. Uma com a igreja e outra com Israel. Tanto com a igreja quanto a Israel, Deus fez aliança incondicional em relação à lei. Não somos só nós que temos uma aliança incondicional em relação à lei. Entende? Israel também tem uma aliança incondicional com a lei. Hoje eles estão sofrendo consequências de uma aliança condicional porque quebraram a lei. Mas Deus tem uma aliança incondicional, tanto para Israel como para a igreja. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
tanto para Israel como para a igreja, essa verdade é absoluta. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Qual é a lei testemunhada pela lei e pelos profetas sem a lei? Aliança incondicional. Que Deus vai salvar pessoas pela graça. Porque Ele quer. Porque Ele é Deus. Porque Ele quer ser glorificado como Deus. E Ele quer cuidar de pessoas. Porque Ele criou Adão e Eva para isso. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Existe uma lei incondicional que não tem distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fazemos parte desse plano de Deus. Temos um futuro glorioso prometido para nós, por causa da aliança incondicional. Mas também temos promessas de Deus quanto à razão da nossa existência aqui nesse mundo. Deus tem uma aliança conosco também, incondicional, e uma aliança também condicional para nós. Terminando, Deus, em sua soberania, conduz a história garantindo o cumprimento dos seus propósitos. Viu? Deus fez uma aliança um plano com Adão. Adão fracassou, teve que ser tratado. Deus fez uma promessa incondicional. Alguém esmagaria tudo que Satanás fez. Deus fez uma promessa condicional com Israel, sabendo que o homem é fraco, pecador, quer ser independente de Deus, fez com isso também uma promessa incondicional. E conosco a mesma coisa, uma promessa incondicional, e termos um estilo de vida aqui também condicionado aos mandamentos dele. O que você quer que Deus faça com você? O que você quer que aconteça com você através desses estudos, através desses desafios? O que você quer? Entende? O que você quer que Deus realize? Que transformação você gostaria de que Deus fizesse na sua vida? Nós não podemos perder de vista o propósito de Deus para nós. Deus criou o ser humano com o propósito de se tornar conhecido, de ser glorificado, para que o ser humano desfrute do seu cuidado perfeito, tendo uma vida caracterizada pela alegria completa, à medida que confia nas suas instruções. A aliança é o meio pelo qual o homem recebeu de Deus a oportunidade e a responsabilidade de exercer a sua humanidade, que inclui a capacidade de fazer escolhas. Para fazer boas escolhas, o homem precisa confiar incondicionalmente nas instruções de Deus, reconhecendo que o propósito final da sua existência é glorificar a Deus e desfrutar alegremente do seu cuidado. É para isso que Deus quer se relacionar conosco. As alianças condicionais revelam a pecaminosidade humana e a sua total incompetência em atingir os padrões de Deus.
Para isso que existem as alianças condicionais. Para que a gente entenda que a gente é humano. A gente é incompetente. As alianças incondicionais revelam a misericórdia de Deus em reservar para si um povo que, pela sua graça e pelo seu poder, vai cumprir os propósitos de Deus em glorificá-lo e desfrutar do seu cuidado perfeito. Nós fomos salvos, nós fomos tornados igreja, para que a gente entre nesse estilo de vida, e a gente foi capacitado para isso. Sabemos que não vamos fazer isso de maneira perfeita sempre, mas entenda que a vida do cristão aqui nesse mundo, o comum da vida cristã, deve ser uma vida que glorifica a Deus. E Deus quer que as pessoas observem que nós temos um cuidado especial diferente daqueles que não o têm. Mas isso tem a ver com seguir os mandamentos do Senhor, confiar no Senhor. Nós temos que viver para Deus e parar de viver para nós mesmos. Graças ao sacrifício de Jesus, todo eleito do Senhor está destinado a terminar a carreira cristã, confiando em Deus, mesmo sendo imperfeitos nesse corpo. É o que Deus afirma a nosso respeito. Esse aqui é o nosso futuro. É para isso que Deus veio habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Nós recebemos poder para ter o estilo de vida agradável ao Senhor. O normal do cristão é ter uma vida que glorifica a Deus, e o normal do cristão é desfrutar do cuidado de Deus. Isso é o normal. O anormal é o pecado. Entende? O acidente é o pecado. E quando acontece o pecado, o verdadeiro cristão, ele se arrepende, ele volta a glorificar a Deus. E a pergunta que nós temos que fazer é: estamos vivendo desse jeito? Ou será que existem áreas da nossa vida em que a gente não pergunta: estamos glorificando a Deus? Entende? Será que existem áreas da nossa vida que você já disse: não, isso aqui eu não vou mudar? Depois de ouvir mensagem, estudos, né, você criou uma teologia particular, um pensamento particular, e acha que aquela área lá pode deixar como está por enquanto. Não pode. Nós temos que levantar de manhã. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é: bom, eu existo para glorificar a Deus, para mostrar para as pessoas também o que é ser uma pessoa abençoada por Deus. E para que isso aconteça, eu preciso levar em consideração a aliança. E eu quero que vocês saiam daqui, né, com aquele texto, né? Cristo em primeiro lugar. É impossível servir dois senhores. É impossível você servir os seus interesses e os interesses de Deus ao mesmo tempo. Não dá. É uma mentira. É uma mentira. Você pode servir a Deus e somente a Deus em tudo que você faz. E glorificar somente a Deus em tudo que você faz. Mas pensar que você pode servir a si mesmo e servir a Deus ao mesmo tempo, você não pode. Não pode. É um engano nosso. Entende? Vamos ler juntos Hebreus, esse texto. Vamos lá? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. De novo, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Maurício, você ora para nós, hoje está encerrado. Não sei se deu horário, se não deu, mas eu creio que temos o suficiente. Tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, agradecer.